Queridos e amados do Senhor, graça e a paz vos sejam acrescentadas. Estou passando aqui para compartilhar com vocês mais um estudo da Palavra do Senhor, que eu oro e espero que o Senhor fale em vossos corações de uma maneira profunda e viva e possa causar edificação. Bom, hoje eu quero abordar um tema sobre a firmeza de uma aliança, tá? Quando eu falo sobre aliança, ou quando eu quero propor esse tema, né, trazer a lume esse assunto, eu estou falando de fidelidade. Aliança é fidelidade. Aliança é feita por duas ou mais pessoas, né? O mínimo é entre duas pessoas. Tanto é que você sabe que a aliança vem de impar, né? Você, quando foi casar com a sua esposa, você sabe que você foi lá e comprou um par de aliança. Então a aliança vem de impar. Então, quando eu falo de aliança, eu acho que é um assunto muito importante para se tratar, para se estudar, para buscarmos a fundo esse estudo, né, esse texto, porque que é importante, né? Por que é importante esse assunto? Por que é importante, pastor, a gente estudar sobre aliança? Qual que é a importância desse assunto? Porque hoje em dia, meus irmãos, nós estamos no meio de uma sociedade que não há aliança, não há fidelidade, não há reciprocidade. Você já notou que, apesar de não ser o assunto aqui casamento, né? Eu não quero falar aqui sobre casamento quando eu falo de aliança, mas aliança também, um dos pontos aí, um dos tópicos que envolve aliança é o casamento. Você pode ver que hoje no casamento, Satanás ele tem banalizado essa união, banalizado a força de uma aliança. É por isso que tem gente que por qualquer motivo quer separar, quer divorciar. Qualquer motivo. A pessoa ela não dobrava minhas meias, eu não... esse homem aí, pelo amor de Deus, ele não faz isso e aquilo, eu vou separar. Motivos assim, totalmente reconciliáveis, mutáveis, e Satanás ele tem colocado na sociedade essa frieza, né? Que qualquer coisa você quebra uma aliança. Então qualquer coisa você separa. E dentro da igreja, que é o ponto principal que eu quero estudar com vocês aqui agora, dentro da igreja também é assim. Satanás ele tem banalizado e lutado para banalizar essa aliança entre os servos do Senhor, entre nós que somos irmãos em Cristo. É por isso que você vê, por exemplo, vamos falar do nosso contexto aqui, Bruxelas, Namur, Europa. Você pode ver que as pessoas, os cristãos aqui da Europa, alguns têm aliança, outros não têm. O que é aliança, pastor? Fidelidade. Fidelidade. Se eu puder fazer aqui uma definição de aliança na Bíblia, é um pacto. É um pacto, é um acordo solene, é marcado por compromisso, por fidelidade, propósito comum. Chega a refletir o caráter de Deus. Até porque nós vamos falar de algumas alianças aqui que foram feitas entre o próprio Deus. Deus fez as alianças. Então, assim, hoje na Europa, no nosso contexto que nós vivemos, não tem aliança. Fidelidade é muito pouco, né? Não vou falar que não tem, é muito pouco. As pessoas, eu vou nessa igreja aqui, amanhã eu vou na outra, amanhã eu vou na outra, amanhã eu vou na outra. E aonde que você é membro? Não tem. E aonde que você tem uma aliança? Não tem. E aonde que você é firme? Não tem. As pessoas, tem uns que falam que tem aliança, né, que são fiéis, mas no primeiro problema, no primeiro revés, na primeira dificuldade, ela abandona a aliança. Qualquer problema é maior do que a aliança. Qualquer situação, tensão, estava indo muito bem, mas aí, né, o pastor chamou a minha atenção, teve uma dificuldade, passou uma tempestade, uma luta veio, pronto. Qualquer coisa é maior do que a aliança. Então o objetivo dessa aula de hoje
é nós analisarmos que as alianças, elas são inabaláveis, inquebráveis. Isso eu estou falando de amizade, eu estou falando de ministério. As alianças que nós fazemos, elas resistem às perseguições, ela é leal, seja na ausência, na presença, não há traição. E eu vou tocar aqui também alguns pontos de alianças que foram ruins, tá? Foram feitas aí por algumas pessoas na Bíblia que foram alianças ruins. Mas o foco dessa aula é trazer à lume esse tema que está sendo esquecido. Aliança. Meu irmão, se eu tenho uma aliança com você, eu estou contigo até o final. Dia de tempestade ou dia de sol. Dia de luta ou dia de glória. eu tô contigo, eu tenho uma aliança com você. Eu não posso te abandonar, não posso te largar. Eu tô do seu lado. E eu quero pessoas assim. Eu quero amigos aliançados. Eu quero irmãos, né? Obreiros, diáconos, missionários, pastores aliançados. Não quero caminhar com gente que é colega, não. Aliança. Tem um versículo aqui, vou começar agora a soltar os versículos, hein? Provérbios 17 fala assim: o amigo ama em todo tempo e na adversidade ele se torna um irmão. A aliança, ela é provada nas adversidades. Mas tem muitas pessoas... Isso aqui, ó, eu vou falar uma coisa que é lógica no texto, é intrínseca no texto, e você vai ver que talvez você já viveu isso. Que tem pessoas que já falaram que eram seus amigos, que tinham uma aliança com você, mas na hora da adversidade a pessoa sai fora, a pessoa abandona. A pessoa fala, não, eu tenho uma aliança com você, mas na hora da adversidade... ele tira a aliança, joga fora e tchau. Pelo contrário, eu quero o amigo que me ama a todo tempo, mas na adversidade ele se torna um irmão. No dia da dificuldade ele está do meu lado. Por quê? Aliança. O que é uma aliança? Vamos colocar aqui o primeiro ponto. O que é uma aliança fiel? Vou te falar aqui algumas características da aliança bíblica, né? Uma aliança bíblica. Fidelidade incondicional. É um compromisso que persiste em tempos difíceis. Pessoas que têm aliança com você, irmãos, ela tem uma aliança, é incondicional. Se você está comendo picanha, ele tem uma aliança com você. Mas se de repente você começar a comprar miojo, ele tem uma aliança com você. Se você vai no mercado e está comprando um banquete, comendo salmão, ele tem uma aliança com você. Mas se você vai no mercado lá, compra aquele macarrãozinho de 90 cêntimos, ele tem uma aliança com você. Então o primeiro princípio da aliança bíblica é que ele tem uma fidelidade incondicional. E isso aqui já tem muitas pessoas que nesse filtro aqui, a pessoa já não vai, não passa. Porque tem pessoas que são seus amigos por causa do carro zero. Pessoas que são seus amigos entre aspas, né, irmãos? Põe entre aspas aí, por gentileza. Pessoas que são próximos, estão na sua casa, porque tem churrasco, porque tem Coca-Cola, porque o carro é zero, porque você está com uma roupa de marca, porque você é amigo do fulano de tal. Aí o que a pessoa fala? A pessoa, não, eu tô contigo, hein? Tô contigo e tudo mais. É o que eu falei numa outra aula aqui sobre os bajuladores. São pessoas que quando você está num bom estado, a pessoa está do seu lado, está junto de você. Uxe, tapinha nas costas. Eu falei da época que eu era itinerante, que eu convivi com muitos desses, né? Bajuladores. Pessoa sabia que eu tinha contato de algum pastor, de alguma igreja. A pessoa chegava, era meu amigo, falava, tudo bem, e fazia, e acontecia, me elogiava,
Ai, meu lindo, e meu pastorzão, meu bom pregador, e me jogava lá pra cima. Aí daqui um bocadinho falava, ô, você não me indica lá em tal lugar, né? São pessoas que, quando você tem algo a oferecer, estão perto de você. Mas se você não tiver algo a oferecer, te abandona. É aqui que eu te falo, eu quero aliança. Eu quero aliança. Eu não quero interesseiros. Eu quero aliança. Segundo ponto aqui, sacrifício e lealdade. Uma aliança, ele prioriza também a outra parte, não só ele. Você já viu pessoas que às vezes ela só prioriza ela e ela nunca, é sempre você que tem que estar por ela, mas ela nunca está por você. Ela nunca te prioriza. A aliança é um caminho, é uma via de duas mãos, é mútuo. A aliança tem também como característica propósito comum. Por exemplo, na nossa igreja, no ministério, na Viva Church, é um chamado de Deus que nos une, é um propósito comum. Isso é uma característica de aliança, propósito comum. Ou seja, é um chamado de Deus que nos uniu aqui na Viva Church. Então, nós temos um chamado que eu sem você não consigo fazer, você sem mim não consegue fazer. Então, nós dois temos um chamado comum, que em Cristo vamos conseguir viver. Então, essa é mais uma característica da aliança. Mais uma característica de aliança é a fundamentação em Deus. A aliança que é firme, que é verdadeira, ela é fundamentada, ela depende do Senhor. Ela obedece à vontade do Senhor. Vou te dar alguns versículos aqui sobre lealdade, sobre aliança, sobre sacrifício e lealdade. Vou te dar uns exemplos aqui. 1 Samuel 18, versículo 3 e 4. Se você pode anotar, anote aí. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3 e 4. A palavra do Senhor diz assim, isso aqui, essa passagem com certeza você conhece, que é toda vez que a gente vai falar de aliança, amizade, esses dois aqui estão na cabeceira. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonas da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também a sua armadura e até mesmo a sua espada, seu arco e seu cinto. Olha para você ver, Jonatas sacrifica símbolo de sua posição, mostrando lealdade a Davi, que é uma aliança. Daqui a pouco eu vou voltar neles de novo. Vamos continuar. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. É isso aqui que eu quero. Eu quero gente que, se nós estamos de pé, nós estamos juntos. Mas se a gente cair, a gente ajuda um ou outro a levantar. Eu não quero estar rodeado de pessoas que me derrubam se eu estiver em pé. Não, pelo contrário, eu quero ter alianças que se eu cair me levanta. Aleluia! Ó, eu vou dar glória a Deus se você não der. Se você não der, eu dou. Aleluia! Eu não quero estar com pessoas que puxam o tapete, eu quero estar com pessoas que me levantam se eu cair. Isso aqui é aliança. Isso aqui é aliança. Vamos mais um texto? Não sei se você está anotando, mas anote aí. Provérbios 18, 24. Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que irmão. Irmão, um amigo que é aliança, ou seja, que é amigo verdadeiro, ele vale mais do que muita amizade superficial. Isso aqui parece que eu estou falando uma coisa lógica. Mas hoje em dia, a gente está sendo acostumado na sociedade, nos tempos de hoje, a buscar quantidade, não qualidade. Nós estamos muito focados em buscar o resultado, não o processo.
Então hoje em dia vê muita quantidade, né? Rapaz, o fulano é muito influente, ele chega num lugar, 100 pessoas já juntam ao redor dele, não sei o que e tal. E na hora que precisa? Na hora que precisa. Você já viu hoje, nos dias de hoje, na internet, esses influencers, né? Influencer, blogueiro, aquela coisa toda, que filma a casa, filma o dia. Você já viu que a casa é sempre lotada? Sempre lotada, abarrotada de gente, gente para todo lado. A casa nunca fica vazia. Já notou isso? Mas você viu que quando dá algum problema, quando a pessoa quebra, fica sem dinheiro, dá um problema danado. Você já percebeu que some todo mundo? Então eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Eu quero amigo de verdade. Sabe? Tem um monte de pessoa, não, mas eu quero aquele ali que é mais chegado que um irmão. Eu quero aquele ali que é próximo. Aquele ali que eu posso contar, é aliança. Não é ter muita gente, é ter aliança, pessoas de verdade. Vou te dar mais um texto aí para você anotar. Provérbios 27, 6. Anote aí, Provérbios 27, 6. A palavra do Senhor diz assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, mais do que os beijos, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Vou ler mais uma. Leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. O que isso quer dizer? Melhor é aquele amigo que está do seu lado e te fere com a verdade, do que o falso que está do seu lado e fica só te beijando, te enganando, te adocicando, mas na verdade está te matando. Você está indo para o buraco, caindo na cova. E o cara tá lá te dando beijinho e abraço. É melhor o amigo que te fere com a verdade, que faz aquela ferida porque ama. Você tá errado, você tá indo para um lugar errado. Você não pode fazer isso. Dói, na hora dói, mas é seu amigo, é aliança. Ele não quer que você caia, erre, falha, quebra a cara, não. Aliança. Que Deus nos dê essas amizades. Eu vou citar uma frase aqui de João Calvino, no comentário que ele fez sobre Provérbios 17, 17. E ele diz assim, olha, quer ver? Abre aspas. A verdadeira amizade só pode subsistir entre aqueles que são animados pelo mesmo temor de Deus e pela mesma fé em Cristo. Fecha aspas. Isso aqui é amizade. Os dois têm temor de Deus, têm a mesma fé em Cristo, está queimando a mesma chama, que queima no peito de um, queima no peito de outro. Isso é aliança, irmãos. Aleluia! Isso é aliança. Eu louvo a Deus porque eu vou falando aqui esses versículos, eu vou falando esse Spotify e vai vindo pessoas na minha mente. Sabe quem são essas pessoas? As minhas alianças. As minhas alianças dentro da Viva Church. Pessoas que vêm na minha mente aqui quando eu vou falando isso, que eu penso, olha, essa aí é uma aliança. Pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer. É aliança, é gente que está próxima, é gente que está ali, ó. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, meu irmão. Dia mau, dia bom. Aleluia. Aliança. No novo comentário da Bíblia, em Provérbios 18, 24, o comentário diz assim, ó, abre aspas. A amizade verdadeira é marcada por uma lealdade que supera laços familiares, refletindo a fidelidade de Deus, fecha aspas. Hoje, eu e boa parte da igreja, né, nós moramos na Europa, estamos longe da nossa família. A nossa família de sangue ficou lá no Brasil. Mas Deus nos deu pessoas, amigos, alianças, né, pessoas próximas, que estão servindo a Deus junto conosco e que estão lado a lado, caminhando com Cristo. Então isso é uma aliança que Deus faz. Vamos lá, vou dar alguns exemplos aqui para os irmãos de alianças inabaláveis na Bíblia. E é o tipo de aliança que vou reprisar, vou falar mais uma vez. É o tipo de aliança que eu quero para a minha vida. E é o tipo de aliança que eu quero para a sua vida. E é o tipo de aliança que eu quero ser para você.
Nós dois, você que está ouvindo esse Spotify, nós dois, eu quero ser essa aliança para você e é o tipo de aliança que eu quero para minha vida. Vou voltar aqui agora em Davi e Jonatas. Contexto aqui, né? Jonatas, filho de Saul, ele forma uma aliança com Davi, sabendo que Davi seria rei. Enfrentaram toda a hostilidade de Saul. Saul, todo mundo aqui sabe que era pai de Jonatas. E ele faz uma aliança com Davi, que estava sendo perseguido pelo Saul, seu pai. Olha o contexto. 1 Samuel 20, 16 e 17. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor se vingue dos inimigos de Davi. Jonatas, pelo amor que tinha a Davi, fez com que este jurasse de novo, porque o amava com todo o amor da sua alma. A aliança, ela é selada com isso, com amor, com juramento. Sabe, 1 Samuel 20, 42, a Bíblia diz assim: disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti. O Senhor seja entre mim e ti. O Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência para sempre. Levantou-se, pois, Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Mesmo sobre ameaça, a aliança continua firme. Olha, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 e versículo 7. Disse Davi: resta ainda porventura algum da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Disse-lhe Davi: não temas, porque de fato usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. Você vê, Davi, ele honra a aliança que ele fez com Jonatas depois que Jonatas morreu, sendo fiel com Mefibosete. Olha aí, a aliança de Davi e Jonatas tem firmeza. Jonatas protegeu Davi e Davi preservou a descendência de Jonatas. Amizade fiel, aliança, supera inveja, perigo, sacrifício. Irmãos, isso daqui, você está vendo esse padrão que eu estou te falando aqui de aliança? Você está vendo esse padrão? Você ouviu até aqui o padrão que eu estou te falando? Padrão bíblico de aliança, de amizade? Isso aqui hoje é muito difícil de encontrar. Muito difícil de encontrar. Pessoa hoje em dia, eu falo isso dentro da igreja, eu falo isso no corpo de obreiro, eu falo isso nas amizades fora da igreja, eu falo isso em várias situações. Várias. As alianças estão sendo superficiais. Isso aqui de Jonatas e Davi, vocês querem ver um exemplo? Eu fiz uma aliança quando eu cheguei aqui na Bélgica com o pastor Paulo Fonseca. E ele queria que eu fosse o sucessor dele, dirigisse a igreja. Só que a época que eu já contei para os irmãos que eu estava já quase me desviando, mas assim, já uns 70% desviado. Eu não tinha como dirigir igreja. Ele dormiu no Senhor, morreu na época da pandemia. Eu ainda fiquei mais uma temporada afastado dos caminhos do Senhor. Depois Deus me traz de volta com onipotente mão. Nisso que Deus me traz de volta, Deus move a situação. Eu converso com a pastora Rosiane, a gente começa a Viva Church. E você sabe o que eu estou fazendo hoje na Viva Church? Eu estou honrando a aliança que eu fiz com o pastor Paulo. Eu estou na SEI, junto com a pastora Rose, que é onde o pastor Paulo estava, no Sinódrio, que era onde o pastor Paulo estava, ensinando teologia, fazendo projetos sociais do mesmo jeito que Deus colocou no coração dele.
Ele já não está mais aqui, mas eu continuo honrando a aliança que eu fiz lá atrás com ele. Sabe, então assim, eu fico vendo pessoas extremamente superficiais. Eu fico vendo como é que eu, Elias, eu sou descartável na vida de muita gente. Pessoas que não têm aliança. Eu quero ter aliança. Irmão, se eu tenho uma aliança contigo, você não é descartável. Eu vou até o fim com você, eu vou até Jesus voltar ou até onde a gente morrer. Mas não tem opção de jogar a aliança fora. Sabe? É aliança mesmo inquebrável. Aconteceu alguma coisa, vamos sentar, vamos resolver e vamos para frente. Então, a aliança que eu falo que nós temos que ter é isso. É quando você não tem opção de não andar junto. Não tem essa opção de vamos cada um para um lado, não tem essa opção. É a aliança. Então essa primeira de Davi e Jonatas aqui é uma referência muito boa para nós. Vou citar aqui uma frase de Charles Spurgeon, nos seus sermões, né, sobre provérbios, abre aspas, ele diz assim: um amigo fiel é um bálsamo para a alma, ele permanece quando outros fogem, fecha aspas. É isso aí, é sobre isso. Amigo fiel, aliança, quando todo mundo foge, ele continua, é um bálsamo para a alma. É um ao outro ajudando, junto, perto. Tem uma nota também do comentário bíblico de Matthew Henry, em 1 Samuel 20, que diz assim, olha, abre aspas, a aliança entre Davi e Jonatas é um exemplo sublime de amizade que resiste à inveja, o perigo, pois estava ancorada em Deus, fecha aspas. A aliança de Jonatas passou tudo isso, passou perseguição, passou família, passou problema, venceu até a morte. Isso é uma aliança fundamentada em Deus, fundamentada no Senhor. E eu oro para que nós possamos ter essa aliança. Você quer ver outra aliança bíblica muito forte? Ruth e Noemi. É uma lealdade que vai além da obrigação, porque Ruth era moabita, mas ela escolhe permanecer com Noemi, não precisava, não tinha obrigação, mas ela escolhe ficar com a sua sogra, apesar da pobreza, não tem interesse. Você está vendo que a aliança não é movida de interesse, não é movida de vou colar com Noemi, né? Porque Noemi é rica, né? Meu marido morreu, tô meio quebrada, mas vou colar com Noemi, que Noemi tem a bala. Não, aliança não é movida de interesse. Aliança é movida pelo Espírito de Deus. Olha para você ver, em Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17, aquele texto tão conhecido, né? Respondeu, porém, Ruth, não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha, isso aqui, vocês ouviram isso aqui? Olha, isso aqui é uma aliança. Isso aqui é uma aliança que ela está falando assim, olha, eu vou com você, eu vou estar do seu lado e não me pede para separar de você, que só a morte vai nos separar. Mas eu vou mudar de país, eu vou. Mas nós lá não é Deus do Moabita, não, eu tô contigo, então me converto. E detalhe, Ruth chega lá e vai trabalhar arduamente, né? Ruth 2, do versículo 2 ao 7, ela vai trabalhar para tomar conta de Noemi, para sustentar a casa. Isso aqui é aliança, aliança. Gente que na hora que você está passando alguma dificuldade, ele está do seu lado, ele está ajudando. Sabe, seguiu Noemi, então depois, e toda aliança Deus honra, tá? Eu vou falar de novo, toda aliança Deus honra. Terceira vez, hein? Toda aliança feita na presença de Deus, Deus honra. Você pode abrir mesmo aí, Ruth, capítulo 4, versículo 13 ao 17, você vai ver, ela casa com Boaz.
Ou seja, ela vai ser alvo de bênçãos. Por quê? Aliança. Ela fez uma aliança diante do Senhor. Mesmo ela sendo de outra etnia, de outra raça, de um lugar amaldiçoado, mesmo Noemi não tendo riqueza, mesmo Noemi já sendo de idade, ela ter que trabalhar para manter a casa, ela mesmo assim, ela fez uma aliança. E Deus honrou a vida dela. Eu vou citar aqui um teólogo, que é o Dietrich Bonhoeffer, abre aspas, a amizade cristã é um dom de Deus, onde a lealdade reflete o amor de Cristo. Fecha aspas. Tem um comentário da Bíblia do Expositor sobre Ruth 1, versículo 16 e 17, que diz assim, abre aspas, a lealdade de Ruth e Noemi transcende obrigações familiares, ilustrando um compromisso que espelha a fidelidade divina, fecha aspas. É o que eu falo, é uma aliança que transcende obrigação. Porque uma coisa é a pessoa falar assim, não, eu tenho uma aliança com você, mas você é o patrão, ela é o funcionário. Tem uma linha ali que são as obrigações, ele já tem que fazer aquilo ali. Agora, no caso de Ruth, o compromisso, né, a obrigação que ela tinha, morreu, porque o marido morreu. Então ela não tinha nada a ver com a Noemi. Tanto é que a órfã, né, que é a outra, ela fala, ó, então passar bem, fica com Deus, eu estou indo lá. Ela vai embora. Órfã não tinha mais obrigação e ela vai embora. Mas a aliança que Ruth faz com Noemi transcende as obrigações. Olha, eu não tenho mais obrigação para estar com você, mas eu quero estar com você. Eu quero estar do seu lado. Essas alianças Deus se agrada, irmãos, porque isso reflete o próprio caráter de Deus. Deus, quando faz aliança com uma pessoa, Ele está do lado daquela pessoa. Então, quando pessoas fazem alianças, quando nós fazemos alianças, isso atrai a presença de Deus. Aliança que eu digo na obra do Senhor, diante do Senhor. Não estou falando de aliança com o pessoal do mundo, não. Aliança entre nós, fidelidade entre nós. Deus derrama bênção sobre isso. Vamos lá, vou citar mais um exemplo de aliança, agora ministerial, que é Paulo e Timóteo. Timóteo acompanha Paulo em missões, enfrenta prisão, perigo, problema. Timóteo não abandona Paulo. Você vê Filipenses capítulo 2, versículo do 19 ao 22. Espero no Senhor Jesus enviar-vos Timóteo sem demora, para que eu me sinta animado também, sabendo que se passa convosco. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois como filho ao Pai, tem servido comigo no Evangelho. Olha que aliança, né? Tempo desse para trás eu preguei sobre Timóteo na Viva Church aí de Bruxelas. Olha que aliança que Timóteo tem com Paulo e Paulo com Timóteo. Você pode ver que na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 2 ao 4, Paulo diz assim, olha, a Timóteo, amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem eu sirvo, com a consciência limpa, como também o fizeram meus antepassados, porque sem cessar eu me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, recordando-me das tuas lágrimas, para que eu transborde de alegria. Olha, essa relação ministerial, essa aliança que Paulo tinha com Timóteo, você pode ver que transcende a distância, transcende as perseguições, transcende as dificuldades. Você vê que Timóteo ele permanece leal diante das perseguições. Você vai ver lá em Atos 16, no chamado ali, né, que é do 1 ao 3, no chamado Timóteo. É justamente num contexto que João Marcos tinha abandonado a primeira viagem missionária, porque a coisa foi complicada. Paulo chama Timóteo, ele vai.
2 Coríntios 11, do 23 ao 28, relatos de perseguições. Irmãos, essas alianças que nós precisamos. O novo comentário da Bíblia, comentando sobre Filipenses 2, do versículo 19 ao 22, diz assim, abre aspas, a relação de Paulo e Timóteo demonstra que alianças ministeriais prosperam quando há unidade de propósito e sacrifício mútuo, fecha aspas. Quem não se lembra do texto de Paulo falando assim, combate comigo, Timóteo, o bom combate, luta comigo. É Timóteo entregando a sua vida pelo evangelho do lado de Paulo. Então, essas alianças ministeriais verdadeiras é o que a gente precisa. Eu não estou falando de colegagem, eu não estou falando de jogo de interesse, jogo de poder, eu estou falando de aliança. Pessoa que está junto de você fazendo a obra de Deus, pregando a palavra, ganhando alma para Jesus, queimando por Cristo. Ah, que Deus nos dê essas alianças. Você quer ver? Eu vou dar outro exemplo de aliança. Elias e Eliseu. 2 Reis, capítulo 2, versículo 2. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então, esse ponto aqui, um tempo desse para trás, eu até falei isso aqui na igreja, na Viva Church de Namur, que eu falei assim, olha para você ver, no caso de Eliseu, ele pede porção dobrada, aí Elias fala assim, ó, se me ver subir, recebe, se não ver, não recebe. Tudo bem. Depois disso, Elias, se não me falha a memória aqui, salvo engano, por 3 vezes ele fala com Eliseu, fica aqui. Aí passa, ele, fica aqui. Aí passa, ele, fica aqui. Eliseu fala assim, não, você não está entendendo. Aonde você for, eu vou. E eu estava falando na Viva Namur, a diferença para os dias de hoje. Porque no caso de Elias, ele está mandando Eliseu ficar e Eliseu não fica de jeito nenhum. Agora, os dias de hoje é diferente. Você tem que ficar chamando a pessoa para ir e ela não vai. Como é que é complicado, né? Como é que é diferente. Olha como é que é a falta da aliança, né? O que é a falta da aliança? Elias está mandando Eliseu ficar e ele não fica de jeito nenhum. Agora, nos dias de hoje, você fica chamando a pessoa para ir e a pessoa não vai de jeito nenhum. Ah, que Deus nos dê aliança, igual Elias e Eliseu. Vou citar mais um texto aqui de uma aliança. Daniel capítulo 3, versículo 16 ao 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha a aliança desses 3 rapazes. Você notou que não teve nenhum que dobrou? Você notou que... Porque o rei pôs medo, né? Não sei se você lembra da passagem, mas Nabucodonosor pôs medo. Ele chegou e falou, não, aquece mais aí, joga o calorão, joga o bafô aí pro lado deles. Aí jogou aquele baforão e foi assim, e aí, vai negar, vai dobrar ou não vai? E eles continuam de pé. Isso é aliança. Isso é aliança. Eu quero esse tipo de amizade. Eu quero gente que continua de pé comigo. Aleluia. Eu quero gente que continua de pé comigo. Aliançado. Não é gente que, na hora que o bafô da fornalha chega no nosso rosto, que fala, ih, rapaz, tá quente mesmo, hein? Ô, Sadraque, Mesaque, fica aí, tá? De boa, mas eu vou dobrar aqui porque o negócio parece que tá... Tô querendo viver mais, tô muito jovem ainda, quero casar. Não, eu quero aliança. Gente que permanece de pé, mesmo que todo mundo se dobre. Gente que permanece de pé do meu lado, mesmo que todo mundo dobre o joelho e me abandone. O nome disso, senhores, é aliança. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre alianças ruins, tá? Quero aqui falar sobre alianças ruins que foram feitas
na história aqui. Eu vou citar alguns exemplos aqui de alianças ruins. Tá? A primeira que eu quero citar é uma que foi feita entre Josué e os gibeonitas, que foi uma aliança sem consultar a Deus. Tá? O contexto: os gibeonitas enganaram Israel, fingiram ser de terra distante, e Josué fez uma aliança, fez um pacto com eles, mas sem orar, sem consultar a Deus. Você vai achar isso aqui em Josué capítulo 9, versículo 14 e 15, que diz assim: então os homens de Israel tomaram da provisão deles, não pediram conselho ao Senhor. Josué fez paz com eles e fez com eles um pacto de que os deixaria viver. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Você viu que o texto ressalta que não consultaram ao Senhor. Vamos ler aqui Josué 10, versículo 1 ao versículo 5. Tendo ouvido Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a destruíra totalmente, como fizera a Jericó e seu rei, assim também fizera a Ai e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com Israel e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeon era cidade grande, como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me. Firamos a Gibeon, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram, subiram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis, de Eglon, eles e todas as suas tropas, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Aí olha para você ver, por causa de uma aliança, sem consultar a Deus, Israel teve que ir lá defender esse povo, entrar em guerra, tudo por causa de uma aliança que foi feita sem consultar o Senhor. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1 e 2, diz assim: houve no tempo de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes haviam jurado poupá-los, mas Saul, no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá, procurou destruí-los. Olha a importância de uma aliança. Saul foi lá e matou os gibeonitas, que Josué fez uma aliança. Por causa disso teve uma fome em Israel. Aliança é coisa séria, irmãos. Aliança é coisa séria. Eu disse para você que se nós fazemos uma aliança na presença de Deus, na casa do Senhor, e nós temos uma aliança, eu e você, você e eu, atrai bênção. Essa fidelidade atrai bênção de Deus. Mas a aliança quebrada atrai consequência. Israel enfrentou guerra, tensão interna, julgamento divino com fome porque quebrou a aliança, e com um povo que Deus não mandou aliançar. Esse que é o problema. Deus não mandou aliançar com Gibeonita. Gibeonita não era povo, não era para ser. Isso era lá dos amorreus, então não era para aliançar com esse povo. E eles passaram tudo isso, tudo porque não consultaram o Senhor. Você quer outro tipo de aliança também, que foi ruim? A aliança que Salomão fez. As alianças, que Salomão fez, que são alianças políticas, pagãs. Salomão, você sabe muito bem, casou com um monte de mulher pagã, foi fazendo aliança política de tudo quanto é lado. E quer ver? Vamos ver aqui 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 ao 4. A palavra do Senhor diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, etéias, das nações de que o Senhor dissera aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem elas convosco, pois vos perverterão o coração para seguir seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o coração, pois sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses.
e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como for o coração de Davi seu pai. Ó, tá vendo que essas alianças foi levando Salomão para a idolatria, para longe de Deus. 1 Reis capítulo 11, do versículo 9 a 11. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera e lhe ordenara a respeito disso que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti o reino e o darei ao seu servo. Ou seja, essa idolatria resultou na divisão do reino. Tudo por causa de alianças que levaram Salomão para longe de Deus. Tá? Só que agora, escute bem o que eu vou te falar aqui agora. Escute bem, preste atenção. Eu estou lendo essa história aqui de Salomão, aí você fala, Salomão vacilou, né? Eu só casei com uma mulher, graças a Deus. Mas tem muita aliança que talvez você que está ouvindo esse Spotify faz, que te afasta de Deus. Porque eu falar aqui de Salomão, de 700 mulheres, 300 concubinas, isso aqui está muito distante de você e de mim, né? Mas e quando você faz uma aliança com uma pessoa que faz você cair em idolatria e você começa a idolatrar o dinheiro? E quando você faz uma aliança, uma amizade com uma pessoa que quer trabalhar de domingo a domingo, e de repente você começa a trabalhar de domingo a domingo e já não cultua mais, já não busca mais ao Senhor, já não está mais na casa de Deus. E aí? Como que é isso? E quando você está nessa posição? E quando você está nesse lugar? Porque se está aqui as alianças de Salomão, que muitas mulheres e não sei o que, isso aqui está muito longe da gente, né? Muito longe. Mas e essas alianças que hoje você faz com pessoas por causa de status, por causa de dinheiro? E você começa a perder tempo. Idolatria é o que tira Deus da primazia do seu coração. Essa daí é a idolatria. E essas alianças que às vezes eu faço, você faz, com pessoas que nos afastam de Deus, são alianças parecidas com essa de Salomão. Vamos citar mais um exemplo aqui de aliança ruim. Depois eu já vou para a conclusão. Acasias e Jorão. Uma aliança ministerial, né, entre reis aí que foi erradíssima. Acasias era rei de Judá, aliado de Jorão, que era rei de Israel, lutou contra Azael, rei da Síria, e Jeú, ungido por Deus, matou ambos. O texto disso aqui é 2 Crônicas, capítulo 22, versículos 5 ao 7. Vou ler para você, olha, também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a guerrear contra Azael, rei da Síria, em Ramote de Gileade. Os sírios feriram a Jorão. Esse voltou a Jezreel para se curar das feridas que lhe fizeram em Ramote, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. Desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Foi por desígnio de Deus que Acasias, para a sua ruína, foi visitar Jorão. Pois saindo com Jorão ao encontro de Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor ungira para exterminar a casa de Acabe. Ou seja, essa aliança levou à ruína de Acasias. E foi consequência da morte dos dois e de caos em Judá. Então o que faltou aqui? Do mesmo jeito lá dos gibeonitas, consultar ao Senhor. Essas alianças que são feitas sem consultar o Senhor é um problema. Essas alianças que são feitas sem consultar a vontade de Deus são um problema. Alianças que são feitas sem consultar o Senhor geram morte. Então esse é um ponto, é mais um exemplo de alianças que não são bênção. É mais um exemplo de alianças que são danosas, né? Que são complicadas. Agora eu quero falar sobre princípios. E redobre a sua atenção que eu já estou terminando, hein? Princípios para manter uma aliança fiel. Vamos lá? Princípios para manter uma aliança fiel. Primeiro, buscar a direção de Deus. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Buscar a direção de Deus. Provérbios 3, 5 e 6.
Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Irmão, consultar Deus, confiar, deixar Deus endireitar as veredas é a melhor solução. É a melhor solução. Por quê? Deus sempre vai te direcionar e vai colocar alguém do seu lado. E eu falo que Deus vai colocar alguém do seu lado porque você pode ver, Jesus sempre mandou de 2 em 2. O texto de Eclesiastes diz, é melhor 2 do que 1. Tem uma frase de John Wesley que é assim, abre aspas, a Bíblia nada sabe da religião solitária, fecha aspas. Não tem essa religião solitária. Deus vai colocar pessoas do seu lado. É só consultar o Senhor, é só estar na direção de Deus, é só ter sensibilidade espiritual que Deus vai colocar alianças, pessoas do seu lado que vão caminhar contigo. Segundo ponto aí para poder manter uma aliança fiel, cultivar a lealdade, a fidelidade. Eu vou dar um versículo aqui em João 15, versículo 13. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. A lealdade é sacrificar pelos seus amigos, refletindo que alianças são fiéis, sabe? Toda aliança exige sacrifício. E quando eu falo isso, parece meio, complicado. Nossa, mas como assim eu vou me sacrificar por alguém? Nos atos simples, irmãos. Simples. Tem dia que a pessoa está passando uma dificuldade, uma prova. Você sai da sua casa e vai lá na casa dela. Você está sacrificando o seu tempo. Você está sacrificando, entendeu? Então, a verdadeira aliança, ela tem sacrifício. Olha, tem uma frase de Jonathan Edwards, que ela é assim, abre aspas, a essência da verdadeira amizade é ser outro eu, amar uma pessoa como amamos a nós mesmos, fecha aspas. Ou seja, quando eu tenho uma aliança com alguém, eu estou amando um outro eu. É como se eu estivesse amando, é a passagem que Jesus fala, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, isso, a Bíblia está falando do próximo. Imagina uma aliança. Alguém que é uma aliança sua. É amar um outro eu. É amar a pessoa, sacrificar por ela, estar do lado. Isso é amizade sincera, fiel. Aliança. Terceiro é perseverar. Perseverar nessa amizade, perseverar nessa aliança. Provérbios 27:9 diz assim, o óleo e o perfume alegram o coração. Assim o faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Essa amizade do nosso lado que oferece apoio, conselho, fortalece a aliança. Tem uma frase de Martinho Lutero, num livro chamado Cartas Espirituais dele, que é assim, abre aspas, um amigo fiel é uma fortaleza segura e quem o encontra, encontrou um tesouro, fecha aspas. Então, quando nós temos esse amigo que está do lado, que aconselha, que ora, que ajuda, que nos leva, que nos ajuda a caminhar com Cristo. Naquele dia de dúvida, de fraqueza, que a gente fala, vou parar, não quero. É uma aliança, está do lado, fala, não, vamos continuar. Vamos lá, eu estou com você, você não está só, Jesus está conosco e eu estou com você. Vamos. Isso é uma aliança, é um caráter de Deus, é uma amizade de Deus. Quarto ponto e último. Para se manter uma aliança, nós precisamos refletir o caráter de Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, esse amor mútuo reflete o caráter de Deus. Todos aqueles que amam é de Deus, é nascido de Deus, conhece a Deus. Tem uma frase também de Dietrich Bonhoeffer que é assim, abre aspas, a amizade cristã é um dom de Deus, onde a lealdade reflete o amor de Cristo, fecha aspas. Que nós possamos
em corpo, em amizade, em irmãos, viver essa aliança, essa amizade. E é próximo, entende? É próximo, é junto. Sabe, eu uma vez também ouvi uma história que um irmão tinha parado na igreja, né? Tinha parado na igreja e tal, não quero mais congregar, não quero mais. Tá bom. E ele ficou em casa, né? Ficou em casa e um dia o pastor foi visitar ele. Estou falando de aliança, hein? Falando de aliança. O pastor foi visitar ele e ele chegou, estava fazendo um churrasquinho no quintal, aquela coisa, né? O pastor sentou lá e a conversa vai, e ele, não quero congregar, eu quero ficar aqui. Eu gosto muito da igreja, do senhor e tal, mas não quero, vou ficar aqui na minha e tal. Tudo bem. Aí o que aconteceu? O pastor pegou um pegador, né, uma pinça, né, um pegador, e ele pegou uma brasa lá dentro da churrasqueira que estava, né, acesa, vermelha, e ele tirou essa brasa, colocou fora. Aí ela foi apagando. Aí o irmão olhou para a brasa que foi apagando, o pastor pegou a brasa, já praticamente carvão de novo, né, apagada, e ele colocou de novo no meio da churrasqueira, e aquela brasa foi acendendo e voltou ao normal. E ele olhou para o irmão e falou assim, irmão, uma brasa que sai da fogueira, ela se apaga. E uma brasa que está junto de brasas, ela pode estar apagada, que ela acende. A aliança, ela se prova, nessas horas, andando lado a lado. É quando nós caminhamos juntos, que aquele que está apagado se acende. Não tem como você ser uma brasa que saiu da fogueira e quer ficar em casa, continuar acesa. Volta para a fogueira, que Deus vai te acender. Esse irmão então pega e fala, não pastor, então estou voltando. Não adianta. Uma aliança, uma amizade, o congregar, o caminhar, o comungar é no dia a dia, é todo momento. E do mesmo jeito que nessa ilustração esse pastor foi atrás do irmão, né? Para conversar com ele, para trazer de volta, isso comprova uma aliança. Aliança não é aquela pessoa que só nas horas boas, né? Só nas horas maravilhosas, não. Alianças é quando você está fraco, é quando você está desanimado, é quando você não quer mais, é quando você está desistindo. Mas mesmo assim a pessoa vai lá, pega a brasa e põe na fogueira de novo. Fala assim, vem que você é importante para Jesus. Amém? Queridos, que Deus em Cristo te abençoe. Quero fazer uma oração com você. Jesus, que essa palavra, Senhor, sobre alianças, que esse estudo sobre alianças, sobre amizades, possa ressoar nos corações, que possamos estar munidos, que possamos estar, Jesus, fortalecidos pelo Teu Espírito, que possamos ter uma aliança em Ti. Que quem está ouvindo esse podcast, Senhor, obreiro, pregadores, membros, que possamos ter uma aliança, Pai. Uma aliança forjada no Senhor, com base na Tua presença, para fazer a Tua obra, glorificar o Teu nome. E uma aliança que prevaleça, Senhor. Prevaleça problemas, perseguições, dificuldades, desavenças, mas prevaleça. Jesus, eu não quero alianças facilmente destruídas, desfeitas, quebradas, não. Quero aliança, Senhor, que o tempo não quebra, o tempo não apaga e nós continuamos firmes, buscando o Senhor e fazendo a Tua obra. Muito obrigado, Senhor. Abençoe esse irmão e essa irmã que ouviu esse podcast. Que o Senhor possa abençoar a vida deles em nome de Jesus.